O diretor de teatro búlgaro, Arsen Labreda, é a maior referência mundial em estudos comparados de teatro e cinema. Sua obra principal é Scenata Ekrana, ou seja, palco e tela em búlgaro. Eu leio aqui, traduzindo do original búlgaro. Nada mais importante para as poéticas da cena teatral contemporânea do que o diálogo que inevitavelmente existe entre cinema e teatro. Depois de muitos artigos em que abordei o tema à exaustão, mais dos leitores do que minha, chego a uma classificação desse diálogo em 3 modos principais. Modo 1. Aquele em que o teatro ouve ver o cinema, mas não responde, permanece mudo. Exemplo do modo 1. O teatro mudo no seu diálogo com o cinema. Para ele, é como se o cinema não tivesse sido ainda inventado. Modo 2. Aquele em que o teatro dialoga com o cinema através da sua própria poética. Neste caso, o teatro atua através da potencialização da imaginação do espectador. Exemplo do modo 2. Aqui estão confrontadas 2 versões de uma mesma cena, no teatro e no cinema. Modo 3. Aquele em que o teatro estabelece laços concretos de criação com o cinema e o diálogo se faz ativamente. Exemplos do modo 3. Essas cenas são de 2 espetáculos e um filme da encenadora brasileira Cristiane Jatahy. Cristiane Jatahy, a partir de Conjugado, passa a dialogar com o cinema em seus espetáculos. O diálogo se intensifica em A Falta que Nos Move. Vai chegar uma pessoa, ok, vamos continuar. Eu não sei sobre o que é esse filme, mas a gente tem que esperar uma pessoa... Sua montagem mais recente é uma adaptação das 3 Irmãs de Chekhov, que Cristiane intitulou E Se Elas Fossem para Moscou. Cristiane Jatahy é quem melhor pode apresentar esse intenso diálogo entre cinema e teatro. Dramática, plástica, humana, cênica, cônica, cúbica, toda arte esdrúxula. Eu amanheço. Poética, apócrifa. Eu canto a arte elástica. Cristiane, Ei, Aderbal. será que você trabalha tanto, tem tanta relação com o cinema, o seu teatro dialoga cada vez mais com o cinema? Eu te trouxe aqui, eu vou ver se isso aqui não te lembra o filme Meu Passado Me Condena. Nos condena, né? Pronto, o que você acha dessa foto? Eu fiquei Sei lá, emocionada. Meu Passado Me Condena. É um filme. Eu acho que poderia ser um novo, né? O passado nos salva, né? Eu conto para as pessoas que a gente fez esse trabalho, que as pessoas, elas não acreditam. Assim, tipo assim, principalmente da nova geração, sabe? Né? Porque, claro, muita gente viu e tal, mas as pessoas da nova geração, e elas falam, não é possível, tinha que ter visto isso, tem imagem. Eu falo, não, a gente não trabalhava com teatro e cinema. Foi um encontro, né? Isso aqui é uma foto dessa diretora brasileira, que hoje é internacional, Cristiane Jatahy, e um ator búlgaro que começou a fazer teatro com o Arsen Labreda, fazendo a peça Ai Carmela, com atores do José Santos Sinisterra. Eu queria mesmo conversar especialmente dessa relação do teatro com o cinema. O diálogo é inevitável. Existem muitas formas de dialogar. E eu acho que você tem descoberto, buscado e logrado, alcançado umas formas muito felizes, uma forma muito feliz de diálogo. Como é que rolou isso? Na verdade, eu vou começar falando de você, olha aqui. E eu lembro de uma frase que eu ainda cito, que é o cinema libertou o teatro. Assim,
para ele poder descobrir novas formas, assim. Isso para mim é uma chave, sabe, assim, do que isso se desdobrou. Começou um pouco por isso, assim, na verdade, primeiro porque me interessava trabalhar com algumas fronteiras mesmo, assim, e descobrir, eu acho que as fronteiras são territórios livres para a criação, assim, elas não deveriam existir em algum aspecto, mas de alguma forma, porque elas são um pouco mais invisíveis do que os territórios e a localização delas, elas podem tensionar e descobrir coisas novas, assim. Então tudo começou por uma série de dispositivos que eu comecei a me colocar para criar, assim. E aí o teatro e o cinema surgiu, primeiro porque eu trabalhava muito com a ideia da realidade da ficção, então tinha a questão do cinema documental, ou seja, de como é que eu documentava alguma coisa que depois se transformava em ficção novamente, a partir do encontro com o teatro, então o cinema como um registro para gerar material. E depois a câmera foi se aproximando, assim, literalmente, e eu fui começando a perceber que tipo de pontos de vista que eu podia trabalhar e de como é que eu podia juntar essas duas coisas, mas ao mesmo tempo é dar o lugar de cada uma, sabe, assim, é descobrir uma terceira zona, assim. O meu trabalho tem evoluído para isso. Então, é juntar o teatro e o cinema, mas ao mesmo tempo é criar alguma coisa que vai se dar entre esses dois lugares, sabe? E aí eu acho que foi isso, assim, e essa pesquisa tem se desdobrado. E como eu acho que é um grande novelo, porque cada projeto cria perguntas para o próximo, sabe? Então, algumas coisas que eu não consegui responder em relação a isso, eu agora fico tentando responder no seguinte. Então, é um fazer perguntas contínuas, sabe? Sobre que possibilidades que essa relação implica. E além de todas as outras que estão dentro de uma pesquisa que fala sobre fronteiras, e assim, porque inclui o ator e o personagem, inclui a relação do espectador, e inclui a presença da câmera e a projeção, assim. Porque não é só o que se projeta, é também o como é que essa câmera se coloca na cena, sabe? De que forma que ela também está construindo uma dramaturgia. Você fez de uma das suas peças, depois você fez um filme, e aí acho um outro salto, que é porque não é mais só o teatro se valendo do cinema para mexer na sua linguagem. Nesse caso, eu acho que o seu teatro já mexeu na linguagem do cinema. É isso? É muito importante isso que você está falando, porque quando eu pensei em fazer o filme, né, da Falta que Nos Move, a minha questão não era exatamente encontrar um roteiro em que coubesse o filme, ou seja, como é que eu faria aquilo que cabe no teatro, e era um teatro muito desvendado, era um teatro muito sobre, a gente está aqui na frente de vocês e eles estavam esperando uma pessoa, e essa pessoa não chegava, eles tinham que lidar de fato com aquele público ali, né, e provocar naquele público uma dúvida sobre se aquele acontecimento estava se dando ou não estava se dando, e era muito sobre o tempo presente, né, daquele acontecimento real ali, ao mesmo tempo, claro que tinha todo o jogo e o truque do teatro, a gente ensaiou para parecer que a coisa era muito improvisada, né? E aí a minha questão, e eu filmei muito esse processo, assim, eu coloquei a câmera no processo de ensaio, assim, não para estar dentro, mas porque como a gente trabalhou muito com improviso, me interessava o registro. E na tentativa de buscar um ator que fosse mais real, assim, uma atuação mais real, eu comecei a perceber que aquilo enquadrava, que aquilo cabia no lugar do cinema, assim. Então, e aí eu comecei a me perguntar como é que eu poderia provocar no espectador de cinema, e aí eu vou chegar na sua questão, assim, a mesma dúvida de realidade e, ao mesmo tempo, de um certo esgarçamento da ficção, entrando numa metalinguagem, assim, se o cinema ele é um registro de alguma coisa que já passou, sabe? Assim, porque tem uma coisa que eu acho que é libertador realmente para o teatro, é quando ele reconhece o seu tempo presente, né? E que ele está falando para aquele espectador que está ali naquele momento, com toda a história e carga do tempo real, contemporâneo que ele está. Mas como é que você coloca esse risco no cinema, assim? Então foi uma transposição de linguagem, uma pesquisa que vinha no teatro, que eu falei, como é que eu provoco isso, mesmo que o espectador de cinema saiba que não tem risco porque já aconteceu. E aí é que surgiu todo o projeto do filme, assim. Era levar o cinema para o teatro e, ao mesmo tempo, trazer as questões que eu estava experimentando no teatro, de alguma maneira, para dentro do cinema. E aí, só para completar, assim, eu sou uma diretora que vou em todas as minhas apresentações, assim.
E aí eu falei, o filme E não vai dar, né? participa delas, Eu participo delas, você fica ali com... corto, falo. O Moscou eu edito e tal. Eu acho que é a minha saudade de atriz. Eu acho que eu não abandonei totalmente esse lugar. E aí eu ia para o cinema, às vezes, numa sessão que ninguém sabia que eu estava, para ver a reação do público, sabe? E era muito impressionante, porque parecia um público de teatro. No sentido de que eles interagiam de uma maneira que não parecia uma interação com o público interagindo com o cinema, sabe? Inclusive com aplauso. O público passou da técnica, ou seja, venceu. Isso acontece em uns momentos de extrema, digamos, potência artística. Não sei se você conhece uma expressão que se usa para o Carlos Gardel em Buenos Aires. Não. Que é Carlito canta cada vez melhor. Ou seja, tem um pouco isso, ele está lá gravado, ele está no cinema, ele está no passado, ele está no passado, as pessoas ouvem disco dele, ele já morreu há muitos anos e se diz, Carlito canta cada vez melhor. Que lindo. Não é? É um pouco isso. Esse seu filme, a sessão seguinte, você ia achar que estava melhor, eles fizeram melhor a sessão seguinte, entendeu? Eu acho que era essa coisa, quando a arte é bem feita, ela toma conta do presente. É louco porque você está contando com a experiência daquelas pessoas ali, né? E a sua novamente, né? Porque esse é outro tipo de risco que você fazia, que era no corte seco. No corte seco. Que você dizia, cortava a cena num momento X que os atores... Não sabiam qual era. Não sabia qual era. E o corte seco foi bastante um desdobramento da Falta que Nos Move por causa da minha experiência na ilha de edição. Para editar o filme da Falta, eu fiquei 1 ano trabalhando, decupando e montando. O Sérgio Meckler fez a montagem junto comigo nos 3 últimos meses, mas antes eu fiquei trabalhando segundo a segundo, cada momento, assim, para poder construir um filme que parecesse que acontecia no tempo real, né? Ou seja, naquele tempo contínuo, mas na verdade ele tinha sido filmado em 13 horas, com 39 horas de material bruto, porque eram 3 câmeras. Eu dirigi os atores por mensagem de texto, eles não sabiam que horas ia terminar, né? A gente entrou sem saber se a gente ia filmar 8 horas, 7 horas, 10 horas. Tudo tinha que ser absorvido, eu não podia pedir o take 2, assim. Então, tinha uma série de procedimentos para a filmagem que gera essa sensação de descontrole e que acaba gerando descontrole, mas que gera essa sensação de alguma coisa realmente viva, porque de fato era vivo pra gente aquela experiência, assim. Aí vem a coisa do parecer, da mentira do jogo, que eu acho que é muito interessante, que é, quando as pessoas assistem o filme, elas acham que o que aconteceu foi tudo o que aconteceu, tá ali. Porque o filme é todo amarrado em termos de corte, para que eu ponha a mão aqui, alguém passe e pegou o copo que está ali. Só que a minha mão que está aqui pode ter sido 2 horas depois. Assim, ou seja, ele é todo descontínuo no corte para parecer contínuo, assim. Então foi um exercício do jogo da Ilha da Edição. E aí eu quis trazer essa experiência para o teatro, assim, ou seja, experimentar como é que eu podia mexer na edição e mudar a relação dos atores e a relação com a narrativa e com o público na presença, né, da cena, assim. Olha só que coisa incrível. Isso aqui é uma inspiração sua, entendeu? A gente já está aqui hoje fazendo uma câmera na mão aqui dentro da cena. Tudo isso é decorado, a gente estudou muito os textos que a gente está dizendo do Strindberg. A gente trabalhou muito para parecer que é espontâneo, mas na verdade a gente ensaiou bastante. Bastante, assim. tudo está A gente vem ensaiando desde o Ai Carmela para esse momento. Exatamente. Como foi muito difícil, a gente levou mais ou menos uns 20 anos. A Carmela é de 94. Que medo, 94. Temos que interromper o programa. Os marcianos invadem a Terra. Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa. Outro tipo de influência do cinema no seu teatro, que é o aprendizado do corte. Eu vi uma peça que você cortava, que você corta. Agora, então, eu estava no meio da cena, você cortava, os atores paravam, você tal, outra cena. Mas fico curioso de tentar conhecer outros lugares onde dialoga. Na verdade, depois eu fiz o Júlia, né? Eu nunca tinha montado um clássico, assim. Eu sempre fui, ao contrário, fui dessa influência de produzir o texto a partir da ideia de falar sobre alguma coisa.
muito sobre processos colaborativos e tal. Eu, na verdade, sempre quis montar um Chekhov, e eram as três irmãs, assim, eu sempre tive essa relação com esse texto. E ao mesmo tempo, tinha uma coisa ali com Strindberg que também me interessava. Acho que esses autores têm questões que é possível puxar para o cinema e que eu acho que eles são muito atuais, assim, e é possível pensar eles de forma muito atual. E aí o Júlia, a minha questão era bem, eu acho que é onde começa realmente uma coisa que as duas coisas coexistem, assim, o teatro e o cinema coexistindo no mesmo espaço. E uma das questões para mim era o que está acontecendo atrás dessa, o que é que está acontecendo que eu não vejo, assim, e que o cinema pode me revelar, sabe? De que forma que o teatro pode revelar algumas coisas na sua própria crueza, na sua própria estrutura aparente, e ao mesmo tempo o que é que o cinema pode me dar, assim, onde é que eu posso chegar através do olhar da câmera para revelar, por exemplo, a cena do que acontece dentro do quarto do Jean, né? Que na minha adaptação se chamava Gelson. Então, e uma questão importante da edição era que eu conscientemente estava colocando o espectador como editor disso, assim. Tanto porque eu trabalhava com a ideia das frestas, né, de que você, dependendo do lugar de onde você sentava, você via espetáculos de peças diferentes, como você podia escolher se você queria assistir do ponto de vista do teatro ou do ponto de vista do cinema, ou se você, né, o teu olho é que decidia o corte, não eu que decidia o corte. Eu te dava a possibilidade, né? E se elas fossem para Moscou, isso vai para um lugar, na minha opinião, ainda mais radical, que foi uma loucura construir, foi totalmente esquizofrênico e maluco fazer esse trabalho, porque o teatro se dava completamente como teatro, assim, e essa era uma questão para mim. Eu queria que o espectador tivesse a mesma, não a mesma, mas que ele tivesse essa presença de um lugar que está ali o tempo todo, mas que eu não acesso, que para elas é Moscou, e que isso tivesse para o espectador de cinema no lugar do teatro e para o espectador do teatro no lugar do cinema, porque as duas obras se dão simultaneamente para duas audiências diferentes, para dois grupos de espectadores diferentes, né? Um assiste só o cinema e outro só o teatro. E depois você pode, se tem sessão dupla, você troca, senão você volta no dia seguinte para ver o outro lado. Assim, a obra completa se dá quando você vê os dois lados. Assim, mas você também pode ver um só. E você não pode acessar o outro, assim, você não cruza o espaço. Você está no cinema, você vai ver dentro do ponto de vista do cinema, você está no teatro, você vai ver dentro do ponto de vista do teatro. Você vai ter que ver o teatro todo e depois o cinema todo ou vice-versa. Exatamente. E podia escolher qual ver primeiro? E você tinha que escolher, assim, cabia a você essa escolha, entendeu? Então, era claro que um era, de alguma maneira, uma espécie de utopia do outro, assim. Ou seja, um lugar em que eu sei que ele está ali, então eu sei que o teatro está fazendo o cinema para mim, eu sei que eu estou fazendo isso para o cinema, e, ao mesmo tempo, eu só posso imaginar o que está acontecendo no outro lugar. E quando eu vejo de novo, eu já não estou vendo o que eu vi, porque já é uma outra apresentação, assim. Então, eram Moscous. Eram Moscous. Eram Moscou. O cinema era o Moscou do teatro, o teatro era o Moscou do cinema. E essa terceira zona, esse lugar que a gente está falando que se cria, se dá na cabeça do espectador, né? Porque só quando ele vê os dois, assim, é que ele tem uma coisa que é uma coisa que junta, e que não é mais aquele nem o outro, é a junção dos dois, sabe? O grande desafio, e você pode imaginar, porque você faz cinema e teatro também, era, primeiro, na atuação, que a atuação, ela estivesse para os dois lugares, porque no Júlia tem isso, mas você está vendo ela atuar e, ao mesmo tempo, você está vendo o que ela está fazendo. Você está vendo ela atuar no teatro e o teatro explode no lugar que ele precisa explodir, ao mesmo tempo você está vendo aquilo no cinema, então uma coisa um pouco equilibra a outra. Só que se elas fossem para Moscou, eu estou filmando você e o que você está fazendo, ele tem que caber na tela de cinema e, ao mesmo tempo, ele tem que chegar, porque ele é teatro e é um teatro sem parede, ele é um teatro aqui, ele é um teatro que não está fazendo desse tamaninho, assim, ele está fazendo, assim, o teatro está existindo. Então, encontrar essa interpretação foi uma loucura, assim, ao mesmo tempo foi uma enorme descoberta, que é, quanto melhor era para o teatro, melhor era para o cinema. E normalmente a gente ouve falar, não, está teatral, ficou ruim para o cinema, né? E porque era tão sobre uma coisa do real, da relação com aquilo, que não é o tamanho. A questão não está no tamanho. Sabe? É uma outra coisa que se dá, assim. É porque você é uma inventora, uma descobridora. Não é porque o teatro está sempre se inventando.
especialmente desde da invenção do cinema. Eu sempre digo que a grande invenção do século XX não é o cinema, é o teatro. Pô, essa frase é boa também. Porque se reinventa uma arte milenar. Mas então é isso. Então Moscou foi um desafio, assim, e ao mesmo tempo de conseguir. Eu falei muito do ator, mas não era só isso, assim, era uma coisa de como fazer valer completamente para o teatro e os espectadores não se incomodarem com a presença das câmeras de algo que eles não veem, assim, né, porque eles não veem a projeção, e ao mesmo tempo o filme não ser um teatro filmado, assim. No lado do teatro, os espectadores viam as câmeras. Totalmente. Como em Júlia, por exemplo. Mais radical, porque são três no Moscou. Na verdade, no teatro a gente constrói o filme o tempo inteiro, só que as câmeras elas entram tanto dentro da dramaturgia, assim, que tem um momento que elas desaparecem, assim. Ou seja, no teatro aparece tanto que desaparece. Então a gente cria uma empatia pelo tá tudo tão mostrado que eu acredito, sabe? E no cinema, a gente não revela como está sendo feito. Então, você o tempo todo se pergunta como é possível estar fazendo aquilo dentro de um teatro, porque você não vê teatro. Assim, é totalmente ficção, assim, sabe? Algum momento aparece o público, mas o público ele faz parte da ficção, porque elas têm uma hora que elas acordam com o público, que o público é... Sem falar, mas existe um acordo de que eles são os convidados da festa, e o público entra, dança, bebe. Então, o cinema vê aquelas pessoas entrando, mas para eles é uma festa. Você, Cristiane... Pense em alguma vez escrever sobre a sua prática? Penso e estou fazendo, assim. Que bom. Quer dizer, na verdade, tem pessoas que têm escrito, assim, tem tido um interesse de pessoas de fazerem uma reflexão sobre isso, que também é interessante, porque é o ponto de vista de fora. E eu vou publicar um livro, porque eu ganhei esse edital, são 3 anos de apoio para a pesquisa de uma companhia, e eu ganhei da Petrobras, e uma das coisas que eu tenho que fazer é escrever um livro, assim, e eu resolvi que, em vez de fazer um livro comemorativo, um livro com fotos e imagens sobre o processo, projeto e tal, eu vou abrir um processo, assim. Então, eu estou gravando praticamente tudo desse novo projeto que eu estou, e dentro dessas gravações eu comento as coisas para poder, na verdade, abrir o processo mesmo, falar, sabe, assim, como uma laranja, assim, que você abre e vê como é que vai sendo construído, sabe? Isso é perfeito que a Petrobras patrocine, porque isso é o pré-sol. Eu acho que isso é uma coisa que os diretores deviam fazer. Né? Os diretores que têm uma contribuição para essa reinvenção do teatro, não é? Deviam escrever, porque ali estavam presentes tantos elementos da descoberta da cena e de uma arte, como eu digo, tão nova, eu digo, do cinema para cá, o teatro, um processo de reinvenção tão incrível, que era importante que isso, de alguma forma, fosse registrado. Por isso te perguntei se você estava fazendo e fico feliz que você esteja. Nunca é o todo, né? Mas é, de alguma forma, uma via, assim, para se chegar no trabalho. Vem cá, vamos falar um pouquinho dessa sua experiência internacional. Eu sei que você está indo a muitos festivais e tal, e especialmente dessa experiência de ter uma coisa de residência com um centro cultural em Paris, que é esse centro Saint-Quatre. Como é que é isso? Na verdade, eu acho que, assim, existe uma curiosidade, um olhar que é permanente dos festivais e das pessoas sobre os vários lugares e sobre os artistas que estão produzindo coisas, né? Assim, e aí, na época do Júlia, uma série de curadores estiveram aqui no Brasil e assistiram o trabalho e começou... Eu já tinha viajado um pouco com A Falta que Nos Move, na verdade, tinha viajado um pouco com o Conjugado. E aí, então, já tinha acho que, sei lá, as pessoas já falavam, o trabalho da Cristiane já está aí e tal, e finalmente, no Júlia, um grupo de pessoas significativa veio e isso abriu um espaço mesmo, assim, sabe? E o Saint-Quatre que veio a reboque disso, assim. Na verdade, é o José Manuel Gonçalves, que é ele tem esse nome português porque os pais dele são portugueses, o pai, eu acho, a mãe é francesa, mas ele é totalmente francês.
E ele é uma pessoa, assim, eu acho que ele é realmente um cara que pensa aberto, assim, sabe? Tanto é que ele reinventou, tá falando de reinvenção, esse espaço que é um espaço incrível em Paris. É um lugar impressionante, tal, que o governo francês botou muito dinheiro para virar um centro cultural. E ele transformou o Sankara também um pouco em referência, né? Assim, tanto porque eu acho que tem uma coisa legal lá que é muito sobre arte contemporânea. A ideia de residência existe porque o artista que é residente tem o suporte deles em vários aspectos, mas ao mesmo tempo eles são muito abertos para uma questão social. Você entra lá e as pessoas, tem gente dançando, tem gente ensaiando, e aqui naquele vão central, que aquilo parece uma gar, né? Assim, uma coisa enorme. Deixa eu só te perguntar mais uma coisa. E aí, você não quer mais escrever peças de teatro ou você escreve como diretora, como você faz? Eu acho que é isso, assim, se eu fosse falar, às vezes as pessoas perguntam qual é o seu crédito, assim, eu falo, é diretora de teatro? Eu falo, também, assim, diretora de cinema, também. Mas eu acho que o meu crédito é autora, sabe? Eu acho que o que eu faço é escrever, assim, só que eu uso ferramentas vivas, tridimensionais, assim, que está no cinema, mas em tudo que eu faço, o pensamento dramatúrgico é muito presente. E nesse sentido, já que a gente começou falando de você, eu acho que você também. Assim, eu acho que, né? Porque a dramaturgia, ela se dá de muitas maneiras, né? Assim. Fico contente de a gente ter conversado um pouco sobre essas suas experiências alquímicas envolvendo o teatro e o cinema, essa alquimia que você faz transformar os dois num terceiro elemento. Muitas graças. Encantada. Encantado. Foi um encontro lindo, assim. Obrigada. Obrigada a Por você. tudo. Por tudo. Muitas graças. Muito obrigado.